Olá, meu nome é Matheus, sou graduando no curso de Licenciatura em Matemática no campus da UFSCar, em São Carlos, e vamos falar do nosso plano de aula desenvolvido descobrindo novos padrões. E eu sou Nayara, eu faço licenciatura em Pedagogia, aqui na UFSCar de São Carlos também. O plano de aula desenvolvido foi voltado para o primeiro ano do ensino fundamental, e ele contém um total de 3 aulas. O nosso conteúdo escolhido então foi padrões figurais, investigação de regularidades ou padrões de sequências, buscando desenvolver a habilidade de organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos como cor, forma e medida. O objetivo dessa proposta que estamos trazendo visa atender os seguintes objetivos: compreender o conceito do que é um padrão, desenvolver a habilidade de reconhecimento de padrões através das atividades que iremos tratar nessa proposta do plano de aula, reconhecer padrões em objetos e locais presentes no cotidiano do aluno, prever os próximos termos de uma sequência que contém algo padrão e, por fim, aprender a criar padrões de forma espontânea. Então, na nossa primeira aula, a gente propôs começar questionando para as crianças o que seria um padrão, a fim de que o professor tenha conhecimento do que o aluno já sabe e o que ele não sabe sobre esse conteúdo. Seria importante ressaltar também nesse início de aula que o padrão é um conjunto de características semelhantes. Bom, nessa primeira aula, a gente pensou que o professor pode intervir fazendo perguntas, como, por exemplo, será que existe algum padrão em suas roupas, na sala de aula, nas suas casas ou na natureza? Nesse momento inicial das discussões, seria proposto aos alunos que tentem descobrir o que está acontecendo com os objetos que estão sendo manipulados pelo professor, que vai formar várias sequências, a fim que os padrões sejam desvendados por parte dos alunos. Então, nessa aula, a gente pensou em utilizar os blocos padrão. Então, ele formaria sequências na sala de aula junto com os alunos, para eles tentar descobrir qual objeto poderia vir a seguir. Assim, ao se formar uma determinada sequência, o professor pode perguntar aos alunos qual o provável objeto que poderia vir a seguir, em que seria possível estabelecer ordenações e generalizações. Para complementar o conteúdo, outros exemplos de padrões poderiam ser apresentados às crianças. Então, aqui a gente trouxe os padrões identificados na natureza, que seria o brócolis e o galhos da samambaia, colmeia de abelhas, casca dos caracóis e outros tipos de exemplos, como as placas de carro, código de barras e o QR Code. No final da aula, então, a gente pensou em propor para cada um dos alunos que eles fiquem atentos ao seu cotidiano, a fim de que sequências ou padrões sejam identificados. Isso seria conversado na segunda aula. Então, no início da segunda aula, a gente pensou que eles poderiam discutir sobre os padrões identificados, e reconhecidos por eles no cotidiano. Depois disso, serão entregues atividades em folhas com figuras para que os alunos criem padrões, utilizando variadas cores com auxílio de lápis de cor ou giz de cera. Essas figuras já possuem um padrão em seu formato. Os alunos, então, terão como objetivo criar um padrão através das cores que terão disponíveis. Ao final, as produções poderão ser socializadas com a turma, em que o professor pode questionar se o aluno realmente utilizou um padrão ou se não. E se sim, qual seria essa sequência? Em uma terceira aula, poderá ser trabalhado a criação de padrão por meio de confecções de cordões. Pode-se propor que os alunos formem grupos para a realização da atividade. O professor, então, entregará uma parte de barbante, um conjunto de macarrão argolinha, colorido com corante alimentício, nas cores verde, roxo, rosa, amarelo e azul, e será proposto aos alunos que eles façam seus próprios cordões, seguindo o padrão escolhido pelo grupo. O professor poderá auxiliar os alunos quando necessário. Após esse momento, os alunos compartilharão suas produções com o restante da classe, explicando a sequência e o padrão determinado por eles.
Poderão ser feitas ainda comparações entre as produções para provocar novas reflexões aos alunos, cabendo ao professor ou professora mediar as discussões. Um registro poderá ser pedido para eles que, por meio da escrita ou do desenho, poderão apresentar o que aprenderam com essas atividades do plano. Em relação às habilidades do raciocínio computacional, a gente pensa que podem ser identificadas a abstração e reconhecimento de padrões. Então, levando em consideração que para classificar um objeto é preciso que haja observação de suas características e, posteriormente, uma análise de suas partes, seria necessário, em um primeiro momento, a utilização da abstração. O reconhecimento de padrões seria utilizado na identificação de uma sequência, seria a observação das características semelhantes e na realização de sua continuação. Então, em resumo, em nossa primeira aula, nós pensamos em fazer uma apresentação do conteúdo sobre os padrões figurais e já na segunda propor uma atividade com a intenção de que os alunos criassem seus próprios padrões. Acreditamos que nem todos seguiriam essa tarefa. Por isso, a aula foi pensada para que houvesse discussões sobre as figuras que realmente apresentassem um padrão em comparação com as que não apresentassem. Dessa forma, a terceira aula, que envolve a confecção de cordões, seria realizada no mesmo sentido da segunda aula, porém, os alunos ficariam mais livres para criarem suas sequências. Acreditamos que os alunos já teriam nesse momento entendido o conceito de padrão, e seria proposto então que cada grupo apresentasse sua produção, possibilitando novas discussões, questionamentos, reflexões e a utilização das habilidades de abstração e de reconhecimento de padrões em sala de aula.